alto, como é que tá aí? Me ouvindo bem? Sim, tá normal. Tá tudo normal. Então tá bom, porque a música do celular tá aqui, às vezes fica alto. Então vamos lá, Gênesis 1:26. Hoje nós vamos falar sobre o que Deus usou. Ontem eu falei o que Deus usou para criar o homem. E agora vamos aprender o que Deus usou para criar todas as coisas. Volto a dizer que nós estamos crescendo. A cada manhã nós estamos estabelecendo pilares que daqui a uns dias vão começar a liberar sobre vocês poder em 3 mundos. Tá? Então, são pilares. Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, seja fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Até aqui. A minha pergunta é, como Adão subjugava a terra? Como Adão colocava a terra, sujeitava ela? Qual era a forma governamental de Adão? Como Adão agia? E eu sei que alguns aqui já sabem, que alguns já caminham comigo há tempo e já cansados de ouvir falar sobre isso, mas Adão, ele subjugava, ele sujeitava a terra a partir da palavra, a partir da fala. Mas eu não vou concluir isso aqui, porque amanhã nós vamos falar só sobre isso. Mas para entender de onde vinha o poder da fala de Adão, que subjugava a terra, nós vamos precisar entender qual foi o poder que Deus usou para criar a terra, qual foi o elemento que Deus usou para criar todas as coisas. Alguns, eles pensam que Deus fez a terra do nada, né? Deus pegou 1 quilo de nada, vezes mais uns 2 quilos de nada, mais uma pitada de nada, e mais 1 quilo de nada, bateu tudo no nada, e o nada virou alguma coisa. Mas não foi assim. Não é assim. A criação, ela partiu de alguma coisa, de dentro de Deus. É claro, nós sabemos que tudo veio dele e tudo volta para ele. Colossenses vai dizer que Cristo, ele era a primazia de todas as coisas e tudo veio a existir através dele, por meio dele, para ele. Tudo bem? Não é difícil de entender que as coisas saíram de Deus e tudo que foi criado a partir de Deus. Isso não é difícil. Mas há uma questão de que Deus criou todas as coisas. Do que de si Deus criou todas as coisas. De onde Deus tirou a substância para criar todas as coisas. Qual é a substância que Deus usou, cara? Eu já estou queimando aqui. Qual é a substância que Deus usou de si para criar todas as coisas e que por essa substância, quando Adão ativava ela, ele governava sobre todas as coisas, porque ela é a primazia de todas as coisas, e quando você conecta ela, você tem governabilidade sobre todas as coisas. Isso é demais, porque esse elemento está dentro do homem. Mas vamos lá, Gênesis 1:1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, João 1, Atos, Evangelho de João, Lucas, João. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Em algumas traduções, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meu Deus, a palavra, lembra? Adão governava pela palavra, só que a palavra aqui
está se referindo a uma pessoa, Jesus, e como eu disse em Colossenses, Paulo vai deixar isso muito claro quando ele diz que Jesus é a primazia de toda a criação. Então, tudo veio a partir dele, né? Agora, mesmo vindo dele, há um elemento que Deus usou para criar todas as coisas. Agora, Deus criou a terra com palavras. Deus usou a sua palavra. Isso não é difícil de entender, porque quando você vai para Gênesis e para João, João está esclarecendo o que aconteceu em Gênesis. Disse Deus, haja. Disse Deus, haja. Você vai ver em Gênesis 10 vezes Deus citando disse. Disse Deus. Deus não vai falar disse Deus para si mesmo. Então era Moisés esclarecendo como Deus criou as coisas. Como Deus criou as coisas? Dizendo e vendo. Tudo que Deus disse, Deus viu. Deus disse haja luz, Deus viu a luz. Deus disse haja repartição, houve repartição. Haja multiplicação, houve multiplicação. Deus disse façamos, foi feito. Tudo que Deus disse, Deus viu. Agora, há um elemento por detrás da palavra que cria tudo. É a força motriz, a força matriz de toda a criação. Agora, isso é poderoso demais. Por quê? Quando Deus cria a terra com palavras, Deus usa a fé para criar. Porque para dizer, Deus tinha que ter fé, queria ver. Deus usou a fé quando criou todas as coisas. Na verdade, Deus liberou a sua fé em suas palavras. Vou repetir isso aqui. Deus liberou a sua fé em suas palavras. O verbo que era Jesus era a manifestação da fé e do amor. Porque Deus, para criar todas as coisas, ele teve fé em si mesmo. E liberou palavras de si mesmo. Estão entendendo isso? Deus liberou fé em suas palavras. Porque palavras produzem luz, produzem tudo que produziu. Como? Pelo poder da fé. Quando Deus disse haja luz, a sua fé fez com que a luz viesse à tona. Cada palavra de Deus transportava doses de fé. Tudo que Deus disse, as palavras de Deus, as suas santas palavras, são recipientes de fé, que ele usou para liberar todas as coisas e criar todas as coisas. Quando você lê Gênesis ali, um dos textos que eu mais leio é Gênesis, capítulo 1 inteiro, capítulo 2 e 3 ali, porque ali está o segredo, mas entenda isso, vou repetir. Toda palavra que Deus disse são recipiente cheio de fé. Quando você acessa a palavra, você acessa o poder de sua palavra. Amanhã nós vamos falar sobre isso. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder de sua palavra. O poder, que poder? Não é só a palavra, havia um poder. Que poder era esse? A fé. Uau! Cada vez que Deus disse, havia um tanto de fé. Então, quando Adão acessava as suas palavras, Adão acessava a fé necessária para liberar na terra aquilo que estava acontecendo no céu. Deus usou a sua fé para criar. Isso não te deixa impressionado? Eu me deixo muito impressionado. Tem gente que nem sabe que Deus tem fé. Agora, imagina o quanto Deus tem fé para criar eu e você, dando liberdade para a gente ir embora, dando liberdade para a gente não escolher ele, mas crendo que alguns iriam ouvi-lo e iriam se tornar pessoas que iriam sujeitar a terra pelo poder. Pelo poder. Agora, olha que louco isso aqui. Hebreus 11:1. Lembra que eu disse que Deus usou uma substância para criar todas as coisas? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui em Hebreus. Hebreus 11:1. Ora,
a fé é a certeza das coisas. Na versão King James Internacional, em inglês, diz que a fé é a substância. E aqui, a certeza das coisas, no original em grego, vai dar esse significado também. A substância das coisas que se esperam. E a convicção de fato que não se vê. Olha como que esse texto vai ter outra profundidade para você agora. Porque a fé é a substância do que se espera. Como Deus criou todas as coisas, liberando uma substância do que ele esperava. Então, ele disse com fé, haja. E ele esperava que houvesse. E ele viu o que ele esperava e o que ele liberou. Então, a fé é a substância das coisas que se esperam. Toda vez que você acessa a fé, você acessa o próprio Deus. A fé é a substância Deus usada para criar todas as coisas. Por isso que quem crê, tudo é possível. Hebreus 11:6 diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como não agrada a Deus? Acessando a substância que ele liberou para criar todas as coisas. Tendo fé. A fé é a substância das coisas que se esperam. Meu Deus. Quando eu acesso a fé, eu acesso a substância criacional de Deus. Quando eu acesso a fé, eu acesso o poder das suas santas palavras. Quando eu acesso a fé, eu acesso o poder de criação. Como Adão subjugava a terra, acessando o poder e operando no nível de fé de Deus. Uma fé que cria, não uma fé que reage. O problema meu e seu é que nossa fé é reativa. Como assim, pastor? Você primeiro fica doente, depois você quer ter fé para ser curado? Sim ou não? Você primeiro passa aperto para ter fé, para tentar pagar a conta. Você primeiro tem que ter elementos que vão te espremer para você tentar ter fé, e na maioria das vezes não é fé, é pensamento positivo, vai dar tudo certo. Ah, eu vou fazer isso aqui, Deus vai me abençoar. Não. Fé não vai ser. Não tem possibilidades. Fé é certeza. Fé não vai. Fé é. A fé reativa reage às circunstâncias. A fé criativa cria e subjuga. A fé criativa, ela sobrepõe, porque ela tem um poder de dizer e ver. Então, quando você acessa a fé criativa, você acessa o poder. Então, o poder que criou todas as coisas tem o poder de dominar todas as coisas. Sabe, Paulo vai recomendar eu e você a olharmos para as coisas que não são vistas. Ele diz, se atentando para as coisas que não se veem. E como nós vamos fazer isso? Com os olhos da fé. Porque reagir com pensamentos positivos é a partir do que eu vejo. Fé é a certeza do que eu espero. Eu não vi ainda nos olhos naturais, mas a minha fé já acessou as santas palavras e já está vendo no mundo espiritual, e o mundo espiritual vai liberar sobre o mundo natural, e tudo aquilo que eu disse com fé, eu verei na terra. Você precisa olhar com os olhos da fé. Olha o que diz o texto de Hebreus 11:3. Pois pela fé, os antigos obtiveram... Não, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus. Desculpa. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Ou, em outras traduções, que o visível veio a existir do invisível. Pela fé, entendemos que foi o universo criado. Você pode até não crer muito nas coisas invisíveis, mas elas dominam sobre as visíveis. Você não pode ver a fé, mas o mundo foi feito a partir dela. A fé é invisível.
mas ela é um poder invisível que, ao ser liberada pelas palavras, colocou todas as coisas para funcionar. Eu sempre digo isso, você não pode me dar 1 quilo de ódio, nem 1 quilo de amor, muito menos 1 metro de alegria. Mas são essas coisas que definem toda a sua vida, todo o seu dia. Ou seja, as coisas invisíveis manipulam as coisas visíveis. As coisas que você não vê determinam as coisas que você vê. O que eu preciso fazer, então, pastor? Vamos lá, calma aí. 2 Coríntios 4,18. Deixa eu abrir aqui. Tem alguém comigo aí? Abre o microfone e fala assim, amém, pastor. Amém. 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 Meu Deus do céu, tem alguém morrendo aí. 2 Coríntios 4,18. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Uau! Uau! Quando eu me atento às coisas que não se veem e creio, sabe, Jesus vai dar uma chave para Judas. Ele diz, Judas, bem-aventurado é os que não viram e creram. Eu sei que vocês pensam que é só a questão do corpo de Cristo, porque Judas está ali vendo ele, mas lembre-se, ele é a palavra. E ele está dizendo, essa chave aqui para Judas, há um poder a ser liberado, que esses bobos que dizem, eu só acredito se eu vejo, eles nunca acessam o poder governamental, que a terra necessita para ser governada. Deus espera que homens e mulheres comuns acessem o poder da fé para trazer governo na terra. Eu volto a perguntar, como Adão governava a terra, então? Acessando a fé que criou todas as coisas e liderando com ela a partir das palavras. Então você entende por que Adão dava nome aos animais? Porque o que ele dizia, quando ele dizia, acontecia. Então, se ele determinasse que aquele animal chamasse isso, ele chamaria. Como Adão subjugava as coisas? Ele falava com fé, e as palavras que ele dizia, a terra obedeciam, porque lembre-se, eu ensinei você que Deus criou você com um elemento dele e deu um poder dele para você. Você não consegue ver um cavalo com fé. Alguém já viu um cachorro com fé? Alguém já viu um cachorro chegar e latir para você e dizer, eu estou com fé, hoje vai acontecer algo? Não, o cachorro faz sempre a mesma coisa. Você não vai ver um passarinho parar na janela e falar, hoje eu estou com fé que eu vou construir uma nova forma para mim durar mais, um remédio, Você não vê fé em animais, mas você vê homens que às vezes não tem muito dinheiro, às vezes não tem nada, mas tem fé. E eles agradam a Deus, e um Deus que se agrada vem. São homens simples, e não importa se seja o mais rico, o mais pobre, o preto, o branco, o amarelo, o cinza, não importa o lugar da terra, se há um homem ou uma mulher que está disponível para acessar a fé, então este homem está pronto para o governo. Para ter autoridade em 3 mundos, você precisa saber o elemento que você tem e o poder que você carrega. Há um poder dado ao homem que não é dado a nenhuma outra criatura. O poder da fé. O poder da fé pode mover montanhas. O poder da fé, junto com a liberação da palavra. Quando você libera uma palavra com fé, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o teu semelhante. O teu semelhante é que Deus, tudo que Deus disse, ele viu. Tudo que você disser, você também vai ver. Mas você precisa acessar as verdades eternas e parar de ser um reagente e começar a ser um agente da fé. Reagentes da fé, eles precisam reagir. Então, eles estão sempre por detrás de uma circunstância. A circunstância acontece e as pessoas reagem. Os agentes da fé, eles geram a circunstância. Eles criam a partir da palavra.
Eles dizem, vou fazer e fazem, vai acontecer e acontece, porque eles acessam o poder que agrada a Deus, o poder invisível que governa todas as coisas, o poder invisível que determina sobre todas as coisas. O meu desejo é que nessa manhã Deus ache homens e mulheres disponíveis para o governo, achem homens e mulheres disponíveis para liberar sobre a terra, como Adão liderava sobre a terra, com o poder da fé. Com o poder da fé. Deus não criou a terra do nada, Deus criou tudo a partir da sua fé. Há um lugar chamado fé dentro de Deus. Há um lugar onde Deus libera a fé e o amor. Há um lugar onde Deus libera esse poder. Todo mundo diz, Deus, eu quero poder, poder, poder. O poder se chama fé. E aí você vai ler, por exemplo, olha aqui, o escritor aos Hebreus é enfático quanto a esse assunto. Ele é enfático. Ele vai dizer, logo depois que o visível veio existir a partir das coisas que não se veem, e ele começa, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior excelente sacrifício. Meu Deus, se fosse eu ou você, talvez fôssemos começar aqui a galeria dos heróis da fé, nós iríamos começar por alguém mais famoso, talvez Davi, talvez o pai da fé, Abraão, talvez falando de várias pessoas de fé na Bíblia, mas a Bíblia, ela quando vai falar de heróis da fé, ela começa com Abel. Fala para mim, um texto que Abel falou. Fala para mim, uma palavra que Abel liberou. Você não vai ver. Você não vê um diálogo de Abel, você não vai ver nada. A Bíblia não deixa relatado nenhuma fala de Abel. Porém, ela deixa a ação de fé. Meu Deus. Por que Abel é o primeiro da lista? Porque pela cronologia bíblica ele é o primeiro. Não. Não. Ele é o primeiro porque ele foi o primeiro a agir com fé. Porque quando eu acesso o poder da fé, eu ajo com poder. E a ação dele foi entregar. Como você vai governar na terra, rendendo todas as coisas ao Senhor? Pela fé, Abel ofereceu a Deus. A fé oferece as coisas a Deus, por isso que ele se agrada. A gente acha que a fé precisa ser usada para pedir coisas. Não é assim que fazemos? Não, pastor, eu nunca pensei, mas é assim que você age. Você usa a tua fé para pedir coisas. Quando, na verdade, era para oferecer coisas prontas. Porque Deus te deu a governabilidade. Deus te deu o acesso. E aí você subjuga as coisas e rende elas ao Senhor. Você prospera de forma sobrenatural e serve ao Senhor. Você alcança revelações e serve ao Senhor. Pastor, como que eu sirvo ao Senhor? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. O que você faz para um destes seus semelhantes, você faz a mim. Deus quer que você tenha uma fé violenta para servir coisas. Meu Deus, tem alguém aí? Pelo qual obteve testemunho de ser justo. A fé justifica. E eu não tenho tempo agora, só tenho 5 minutos para te explicar sobre isso, mas Paulo vai dizer que nós somos justificados pela fé, que Abraão alcançou justiça pela fé. Meu Deus. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Uma fé que passa além da vida. Meu Deus do céu. Aí vem, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Enoque
andou com Deus, e a Bíblia diz, Enoque andou com Deus e já não era na coruja, já não era mais uma pessoa comum, ele alcançou o poder, e o poder da fé o fez acreditar de tal forma, ele agradou de tal forma que Deus tomou para si. Deus disse, uau, gostei tanto de você que eu vou te trazer, vem para cá. Enoque não foi mais achado, Enoque já não era mais uma pessoa comum, ele era uma pessoa que acessou o poder de Deus. Olha isso. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente inspirado acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Cara, eu poderia gastar um tempo aqui nesse versículo, porque ele é muito profundo. Mas Noé acessou a fé criativa que antecipa as coisas. E ele, de fato, descobriu que Deus queria dar um restart. Quem julgou a terra não foi Deus, foi Noé. Está aqui, ó. Olha lá, ó. Se viu de acontecimentos que ainda não se viam, como eu disse, tentando o que não se vê. Mas olha aqui. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. E se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando ele creu a ponto de construir a arca, Deus teve que mandar a chuva. E quem não creu, morreu. Você crê na volta de Cristo? Vai acontecer. A justiça da terra não é o próprio Deus. É eu e você que estamos clamando dia e noite por justiça. Para nós será festa. Por quê? Porque nós estamos prevendo o que vai acontecer, mas para quem vai estar desapercebido, choro e ranger de dente, irmão. Eu estou dizendo, ontem eu ministrei na escola de profetas, e Deus me inspirou e eu falei sobre a liberação da água de cima, das águas de baixo. Usei essa referência e disse, quem liberou a limpeza, a chuva, não foi Deus, foi Noé. Não, Deus liberou, pastor, porque lá está escrito que ele liberou as águas de cima. Tá, sobre um homem. A Bíblia diz que não havia chuva porque não havia um homem. Nada que você lê na Bíblia tem só Deus fazendo, sempre tem um homem envolvido. Ele disse, eu não farei nada sem falar com meus santos e profetas. Eu quero ter fé para ser amigo dele, saber tudo que vai acontecer e ser canal de justiça para ele. Eu quero muito que todos os pedófilos acabem. Então, eu estou clamando por justiça e ele vai vir, vai acabar. Estou lutando para que a corrupção acabe. Então, eu estou sendo justiça e, de repente, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Uau! E para alguns, o fogo vai ser purificador, mas para outros, consumidor. A tua fé vai determinar qual lado do fogo você vai estar. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, a partir e sem saber para onde ir. A fé te faz caminhar para onde você não vê, te faz caminhar sem entender. A fé te faz ter a certeza de que o que Deus falou vai acontecer, porque suas santas palavras são recipientes de fé. Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele creu sem entender, creu sem perguntar, ele simplesmente foi, ele simplesmente se lançou. Eu termino esse devocional hoje aqui, porque não tem mais tempo. Mas o que mais você vai esperar para se lançar? O que mais você vai esperar para se lançar? O que mais você vai esperar para acessar a fé que te dá acesso ao governo da terra? O que mais você vai esperar
para acessar o poder criativo, acessar o poder que subjuga as coisas. Se Adão subjugava e sujeitava a terra, bom, Cristo nos deu esse governo novamente, e até que chegue o dia de rendermos a terra a Ele, nós temos que ser achados em fé, operando em fé, uma fé criativa que libera Deus na terra e que libera o sobrenatural na terra. Que você seja um desses e que a tua fé seja violenta. Amém, amém. Papai, eu não tenho fé. A Bíblia diz, pede. Quem não tem fé, pede. E vai receber. Se você não tem, peça. E você vai receber poder. O poder para liberar do invisível para o visível. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nos dê a capacidade de crer sem duvidar. Não como uma fé reativa que só serve para pagar boleto e que só serve para tentar ter uma vida melhor, não, Pai. Mas para uma fé governamental, real, que nos faz príncipes, reis, sacerdotes, profetas. Segundo a tua ordem, Pai, a ordem de Melquisedeque, segundo a tua ordem de pão e vinho, homens de fé, homens simples, comuns, aqui em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar, em outro país, não importa. Homens e mulheres de fé, de fé, de fé. Libere uma porção de fé para eles nessa manhã e libere suas santas palavras para compor os próximos passos deles. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. 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 Meu Deus, esse é um tema.